Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje vou abordar aqui três notícias, sendo que duas delas são interligadas, terceira já é um bocadinho à parte, mas vocês irão perceber que se enquadra mais ou menos dentro da mesma ideia que eu tenho para debater sobre o assunto. Então, passamos aqui à festa. Então, casos no SNS. A Ministra da Saúde defende que é preciso prevenir. A Ministra da Saúde defende que é preciso prevenir situações fraudulentas no Serviço Nacional de Saúde. A notícia da RTP. Infelizmente não tenho os autores da notícia. Só esta quarta-feira foi detida uma médica que receitava medicamentos para diabetes a pessoas sem esta doença e que só pretendiam perder peso, e duas funcionárias que terão inscrito 10 mil imigrantes no Serviço Nacional de Saúde em troca de dinheiro. Ana Paula Martins, a Ministra da Saúde, que será esta senhora aqui e aqui. Ana Paula Martins não comenta as duas investigações relatadas hoje, mas sublinha que o governo criou uma comissão para combater a fraude na saúde, e diz que por agora prefere deixar a justiça trabalhar. Acima de tudo, queremos prevenir, vincou em declarações aos jornais à margem de uma iniciativa na Costa da Caparica. Agora, a segunda notícia será sobre o caso da médica que receitava, neste caso das médicas, que receitavam tratamentos, neste caso o Ozempic, neste caso aquelas injeções de insulina para pessoas supostamente diabéticas, mas que não eram diabéticas. Operação Obelix, 4 arguidos e uma médica, enfim, é só uma, tida por de prescrições irregulares. A judiciária aponta para um esquema fraudulento de prescrições respeitantes a 2.000 clientes. A operação da PJ recorreu em várias cidades dos países e foram constituídos 4 arguidos. Uma médica que foi detida e na quarta-feira será apresentada para primeiro interrogatório. Neste caso, a notícia é de Paulo Alexandre Amaral, da RTP. Em conferência de imprensa, Rui Paulo Zilhão, coordenador da investigação criminal da Polícia Judiciária, indicou que a Procuradoria do Norte deu cumprimento a vários mandatos de busca e apreensão que decorreram em várias cidades do país, estando a ser investigadas condutas criminosas de burla qualificada e falsidade informática. A investigação já recorreu provas suficientes para indicar um grupo de pessoas, assim como uma pessoa guisou em estratagema para prescrever várias medicações destinadas a tratamentos de diabetes tipo 2. Adiantou. Por isso, essas 4 pessoas foram constituídas arguidas e uma delas detida por determinação judicial. Em relação à forma como decorria o esquema agora desmontado pela Polícia Judiciária, este coordenador da PJ explicou que a maioria dos clientes desta clínica já trazia uma prescrição para ser aviada na farmácia. Para nós é importante avaliar se as pessoas padeciam ou não da doença. A questão prende-se com a prescrição do Ozempic por uma médica que atestava tratar-se de doentes diabéticos, para assim poderem usufruir com participação do Estado até 95% do valor total do medicamento. Num medicamento que é caro, quando o objetivo era obter um fármaco para emagrecer. Foram mobilizados para a operação cerca de 40 inspectores, tendo as buscas abrangido a residência dos arguidos, 2 médicas, uma advogada e uma empresa. Os principais suspeitos, escritórios de advogados, um estabelecimento de saúde na cidade do Porto e várias outras buscas em Vila Nova de Gaia, Lousada, Albufeira e Funchal. O inquérito foi adiantado na conferência de imprensa, está cruzado por uma investigação que está a decorrer na autoridade tributária e que está a ser dirigido pela DIAP de Santa Maria da Feira. Graças Vargas, a médica detida por passar receitas do Ozempic, terá atestado que os utentes eram diabéticos para terem com participação de medicamentos para os diabetes, mas que eram usados para emagrecer. De acordo com a investigação, a médica que prescreveu mais de 9 milhões de Ozempic foi detida em casa em Matosinhos. O esquema terá lesado o Estado em cerca de 3 milhões de euros. A Ordem dos Médicos já avançou com um processo disciplinar para esta médica endocrinologista. Muito bem. Pronto, aqui em relação a estas duas notícias, é assim, em relação à primeira notícia, em relação ao Ministro da Saúde, em que há casos fraudulentos em departamentos do Estado. Depois esses casos fraudulentos são investigados dê-me só um segundo, por comissões. Já é típico e habitual em Portugal, já são situações que estamos habituados a ouvir.
Agora, a única coisa que eu gostava de falar aqui em relação a este assunto é o seguinte. Como vocês podem ter visto, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem tido um decréscimo de investimento. Resumindo, existe aqui um grande problema por parte dos governos, do PS e do PSD. Quando digo PSD, digo PSD, CDS, pronto, as coligações que o PSD já fez com os diferentes grupos parlamentares, e quando digo PS, falo da maioria PS que tem existido. Também houve ali aquele primeiro, um único governo do António Costa em que houve a coligação com os partidos de esquerda, o qual que não foi mantida porque a instabilidade de coerência política entre aquilo que o PS defende e aquilo que os partidos de esquerda verdadeiramente defendem. E pronto, como podem saber, existe um decréscimo bastante grande no investimento para a saúde. Muitas pessoas dizem que esse decréscimo é devido a faltas de a falta de estabilidade no Serviço Nacional de Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde precisa ser privatizado, que o Serviço Nacional de Saúde precisa ser entregue às mãos do privado, e outros defendem que o Serviço Nacional de Saúde deveria estar mais nas mãos do Estado e que devia ser mais respeitado pelo Estado e que devia ter mais investimento por parte do Estado. Uh, Agora é assim, do meu ponto de vista, eu vejo que os investimentos que são feitos na área da saúde não são provavelmente investimentos feitos com o intuito de melhorar aquilo que é a qualidade do serviço na saúde, e acho que é mais para manter uma meta bonita e para manter os números bonitos no orçamento, porque verdadeiramente, politicamente, não existe o interesse político de salvar e de resguardar e de prevalecer aquilo que é um Serviço Nacional de Saúde grátis para todos, com a tentativa possivelmente de instaurar ou seguros ou de seguros de saúde dentro desse estilo, através de financiamentos por seguradoras e para tipo interesses económicos por parte de grupos políticos que defendem o capitalismo. E basicamente o que eu vejo aqui é neste caso, as funcionárias que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, vejo funcionárias que provavelmente trabalham no serviço há não sei quantos anos, que têm as carreiras congeladas, que não têm qualquer tipo de progressão na carreira e que veem certas brechas, certas possibilidades para conseguirem angariar algum dinheiro ao fim do mês. E eu vejo isto do ponto de vista pejorativo, como é óbvio, não estou aqui a defender essas pessoas, porque no fim de contas estão-se a aproveitar dos recursos do Estado e estão-se a aproveitar desses recursos para proveito próprio. E pronto, eu vejo aqui que esse, esse aproveitamento é feito, digamos, não por, digamos, não propriamente por culpa dessas pessoas, mas mais por culpa daquilo que é o sistema vigente, um sistema político capitalista, um sistema político que verdadeiramente não está em prol daquilo que é as necessidades da sociedade e dos cidadãos e aquilo que verdadeiramente as pessoas passam no dia a dia, mas mais um sistema que olha para aquilo que são os interesses económicos ou que são as viragens económicas da União Europeia, dos Estados Unidos, dos países do norte global. E infelizmente as pessoas que trabalham nos serviços, muitas delas poderão trabalhar nos serviços municipais, nos serviços nacionais, estatais neste caso, e também em empresas privadas. As pessoas da empresa privada provavelmente poderão não ver isso acontecer diariamente, porque estão mais ligadas àquilo que são os interesses económicos da empresa, por isso é normal que haja certos interesses, mas por norma são estabelecidos a longo prazo, e quando no Estado, por norma são estabelecidos de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8, depende do tempo do mandato. E neste caso as pessoas que trabalham no Estado conseguem perceber perfeitamente aquilo que são as viragens dos diferentes partidos que passam pelo governo. Mas no fim de contas as pessoas continuam lá, os governos saem, mas as pessoas continuam lá a trabalhar. E a qualidade de vida delas não melhora, a inflação vai aumentando, os salários não aumentam a progressão da inflação e as pessoas continuam a receber o mesmo dinheiro. E depois aparece aqui uma alternativa de, epá, olha, se calhar consigo arranjar aqui uns trocos extra ao fim do mês, consigo-me safar a mim, e olha, vamos safar, né? Já que não recebo aquilo que eu preciso de receber, já que a forma como o Estado está construída não é para me favorecer a mim, enquanto cidadão, né? A maioria trabalhador, a maioria do- das pessoas que vivem neste país. Pá, olha, já que o Estado não me favorece a mim, vou meu favor a mim próprio, olha, é vida, meu caro, né? Então, olha, cada um por si, cada um por si.
E pronto, eu vejo isto desta forma. Vejo isto desta forma no sentido de que, claro que as pessoas que fizeram isto merecem ser condenadas porque estão a fazer burla e estão a extorquir dinheiro do Estado, mas no fim de contas, elas também acabam por ser um bocado, digamos, encorajadas até certo ponto, porque se calhar trabalham naquele trabalho há não sei quantos anos, não têm qualquer tipo de regalia económica, não têm aumento dos seus ordenados. E depois também temos Estados, também temos os governos, neste caso os governos de direita e o PS, que acabam por não cumprir as promessas que fazem e acabam por não melhorar verdadeiramente aquilo que é a qualidade de vida dos trabalhadores e a qualidade de vida dos serviços nacionais. E depois temos a Ministra da Defesa que vem aqui com uma certa pompeza e com uma certa circunstância dizer que o interesse é prevalecer aquilo que são as vontades dos portugueses e aquilo que são as vontades do povo português, e depois, no fim de contas, temos a entrega do Serviço Nacional de Saúde aos privados, que este Orçamento de Estado torna isso ainda mais claro. E essa entrega aos privados é vista como uma fantasia de vai melhorar aquilo que é a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, quando no fim de contas temos provas mais do que dadas que tornar a saúde um negócio, basta apenas olhar para o outro lado do mar. Temos provas mais do que dadas que entregar a saúde como um negócio apenas vai favorecer grupos económicos restritos. E quem vai sofrer verdadeiramente com isso são as pessoas que verdadeiramente trabalham, os trabalhadores, né? Porque depois mesmo o meu seguro se calhar não cobra todos os meus custos, depois tem que andar a fazer créditos, tem que andar a fazer, pagar contas em prestações, tem que andar a fazer todas essas gigajogas, a complicar-me ainda mais a vida, a restringir-me ainda mais monetariamente. E depois, em contrapartida, os ordenados também não sobem, a inflação aumenta, as rendas também aumentam e quem sofre é sempre o mesmo, é o Zé Povinho. Por isso, são aqui umas notícias um bocado, pronto, infelizmente tristes, né? Também a terceira não vai ser provavelmente uma notícia muito mais feliz. Também ultimamente não vos tenho trazido notícias muito felizes, peço desculpa. Mas é assim que eu vejo a coisa. Eu vejo aqui uma falta de interesse por parte da ministra. Não vejo capacidade política da ministra a resolver aquilo que é verdadeiramente o problema do Serviço Nacional de Saúde. E não vejo provavelmente também aqui um interesse de, de conseguir resolver interesse político, digo eu. Quando digo ministra, claro, falo de todo o Parlamento, né? O Parlamento, quando falo do Parlamento, falo do Governo, neste caso, porque existem forças políticas, como o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, que verdadeiramente têm ideias e têm vontade política de salvaguardar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas perante o Governo não vejo iniciativa política e interesse político para salvaguardar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que é a qualidade de vida dos portugueses. Por isso, estas duas notícias, claro que me chocam e eu espero que estas pessoas vão a tribunal. Quero só deixar aqui bastante claro que quero que estas pessoas, como é óbvio, vão a tribunal, sejam condenadas pelos crimes que elas cometeram ou não, porque podem haver aqui pessoas aqui no meio que podem não ter cometido crime nenhum, podem ter só cometido, podem ter só realizado tarefas, podem não, nem sequer saber o que é que estava a passar, mas espero que as devidas averiguações sejam feitas, que as devidas provas sejam averiguadas, que seja levado a tribunal e que o processo avance na justiça portuguesa com a celeridade que a justiça portuguesa traz e tem. Por isso, espero que as pessoas que são verdadeiramente culpadas, que sejam condenadas e que pronto, que sejam deliberadas as suas penas. Enquanto que, no meu ponto de vista, a verdadeira culpada e os verdadeiros culpados foram os Ministérios da Saúde, que têm existido e que têm passado pelo governo, porque, especialmente nos últimos anos, que tem havido uma tendência enorme de privatização do Serviço Nacional de Saúde e uma fugida dos portugueses, que é uma realidade hoje em dia, também já para certos portugueses, para bastantes, de passar a um serviço privado de saúde através de créditos, de seguros, de por aí afora, para tentar também colmatar aqui algumas falhas do Serviço Nacional de Saúde, e porque, pronto, o Serviço Nacional está a precisar de um investimento sério, de uma movimentação política séria, que não tem existido no nosso país
desde há muitos anos para cá, e esse desmantelamento tem sido feito gradualmente e agora nota-se a fragilidade desse desmantelamento nas instituições e no pessoal contratado e no pessoal, neste caso não é culpa do pessoal, mas a falta de pessoal contratado para esses serviços, como temos notícias de obstetrícias fechadas por falta de médicos, cirurgias adiadas por falta de enfermeiros, anestesiologistas, anes- anes- anestesistas e médicos, cirurgiões, por isso, sim, esse desmantelamento tem sido feito gradualmente, e espero que não seja feito na sua plenitude, passando para um serviço privado de saúde em vez de um serviço nacional de saúde. Espero que não seja. Eu sei que é esse o caminho, ou sei, no intuito de que é aquilo que temos vindo a ver, sei que os diferentes governos têm o intuito de retirar essa fatia do orçamento da saúde, porque é uma fatia bastante grande que pode ser desviada para a defesa, para outro tipo de interesses económicos políticos, porque a defesa é um interesse económico político que apenas subsiste através do Estado, né? Pois porque não existem milícias privadas, não existem nada disso. Por isso, o verdadeiro impulsionador do motor das fábricas de defesa e por aí fora são os Estados, porque não existem milícias espalhadas pelo país, por isso as únicas pessoas que podem comprar armas são os Estados. E como podem perceber, podem haver aqui certos interesses políticos de desviar certos fundos que são um bocado incómodos de serem gastos para certas áreas, outras áreas do Orçamento de Estado, como por exemplo acusar os imigrantes por causa dos recibos, dos subsídios e por aí fora. Esse dinheiro pode ser grão a grão, né? Que depois no fim de contas nem chega a 1%, nem a 0,5%, 0,50% do Orçamento de Estado, mas esse 0,50% do Orçamento de Estado, se for desviado para comprar armas, pá, são mais 0,5% que os capitalistas armamentistas ganham, por isso. É sempre bom, é sempre bom, é sempre bom. E pronto, em relação ao Serviço Nacional de Saúde é muito isto, é um desmantelamento que tem sido cometido ao longo dos anos e hoje em dia vemos essas consequências na prática, como estamos a ver com as alterações climáticas, é um desmantelamento do ambiente que tem sido feito ao longo de séculos, de décadas, e que agora, hoje em dia, estamos a ver as consequências a acontecer à nossa frente. A comparação pode ser feita mais ou menos da mesma forma, por meios diferentes, mas pode ser feita essa comparação. Agora, em relação à terceira notícia, que esta notícia é um bocadinho mais grave, no sentido em que vocês já vão perceber, polícias registram mais de 25 mil ocorrências de violência doméstica, o valor mais alto dos últimos 7 anos. A GNR e a PSP registaram, nos primeiros 9 meses deste ano, 25.327 ocorrências de violência doméstica. É o valor mais elevado dos últimos 7 anos, até setembro, segundo dados da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. De acordo com o portal da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, consultado esta quarta-feira pela agência Lusa, entre 1 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações. No mesmo período, foram registrados 5 homicídios em contexto de violência doméstica, elevando para 18 o número de mortos este ano, dos quais 16 eram mulheres e 2 homens. Segundo o portal que reúne dados desde outubro de 2018, nunca, nos últimos 7 anos, o número de ocorrências num só trimestre tinha sido tão elevado. O mais próximo fora o terceiro trimestre de 2022, com 8.887 casos. Já o número de homicídios nos primeiros 9 meses de 2025 é igual ao do mesmo período de 2024 e inferior, por exemplo, ao de 2022. Em termos globais, à data de 30 de setembro, a PSP e a GNR registraram em 2019 22.362 ocorrências, em 2020 21.623, 2021 19.781, 2022 23.264, 2023 23.360 e em 2024 23.302 ocorrências. De acordo com o relatório anual de segurança interna, o RACI, de 2024, em todo o ano passado,
As polícias receberam 30.221 ocorrências por violência doméstica e contabilizaram 23 homicídios em contexto de intimidade. Por isso, resumindo, temos os salários a diminuir, as rendas a aumentar, políticas de extrema-direita a aparecer no nosso Parlamento e aumentar a voz, o número de deputados, patati patatá. Aumento da consideração do capitalismo por grandes grupos económicos, porque a riqueza não é medida por ordenados, só para terem essa atenção, porque não é por uma pessoa ter um ordenado que acumula riqueza, mas os grupos económicos continuam a acumulá-la. É a brecha que a nossa lei tem para a acumulação de riqueza. Resumindo, temos estes 4 fatores a acontecer. Temos a extrema-direita cada vez mais a propagar ideias de homofobia, xenofobia, discriminação das mulheres, as pessoas têm que ser postas na linha, o país está uma bandalheira, mais violência, mais agressividade. Resumindo, temos todas estas ideologias de direita, de extrema-direita, neste caso, a aparecer. E direita também, mas extremadas ao seu extremo, a aparecer. E temos um relatório da SIC, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a dizer que só este ano, entre 1 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações. No mesmo período, foram registados 5 homicídios em contexto de violência. Resumindo, temos um aumento do número de casos de violência doméstica, temos um aumento, sim, um aumento do número de mortes em violência doméstica, tanto de homens como de mulheres, e depois não temos políticas para melhorar aquilo que são as qualidades de vida das pessoas. Embora que este governo tenha uma medida que já tinha sido proposta por um outro partido, mas agora não me vou lembrar qual, da criação de uma linha de emergência, tipo SNS 24, mas para casos de violência doméstica. Não minto, essa linha já tinha sido criada, agora simplesmente foi alterado um formulário nessa linha. Sim, agora estou-me a lembrar daquilo que a ministra disse na altura. Resumindo, essa linha já existia, mas agora foi alterado um formulário para facilitar os processos de ajuda, de apoio. Foi assim uma coisa qualquer que foi alterada lá nesse formulário. Resumindo, nem houve qualquer tipo de mudança de medidas por parte do governo do PST. Os ordenados não aumentam. As rendas têm tendência a aumentar. Temos o escalonamento da violência. E depois temos esta notícia a aparecer aqui no meio que vem confirmar aquilo que o PCP, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal... o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE têm vindo a dizer ao longo destes anos todos, que é quanto mais pressão metem nas pessoas, pior será a repercussão nesse sentido. Eu venho de uma zona do interior de Portugal, na qual, curiosamente, eu trabalho em teatro, mas o primeiro teatro que eu vi na minha vida foi quando vim para a faculdade. Resumindo, eu antes de vir para a faculdade, lá, moço, todo animado, lá no meio do campo, assim, olha, vou tirar teatro, vou trabalhar para o mundo das artes, vou. E bem, pensei, olha, já que vou estudar teatro, deixa-me cá ver o que é que isto é, né? Já que nunca vi nada. Eu tinha feito teatro amador, fui ator amador, mas nunca tinha sido assim uma coisa profissional. Pensei, deixa-me cá ver o que é uma peça de teatro, a sério, deixa-me lá ver uma peça de teatro. E fui ver uma peça de teatro. E adorei, foi uma peça genial, muito bem escrita, muito bem encenada, luz espetacular, a cenografia genial, tinha uma tela de projeção, uma coisa deslumbrante. Mas pronto, resumindo, só para verem que mesmo uma pessoa que venha estudar teatro, eu nunca fui ver um teatro, porque parte da minha zona era 1h30 de viagem de carro para poder ir ver uma peça de teatro. As únicas coisas que apareciam lá na minha zona eram um circo, aqueles circos pequenos em que as pessoas não há tenda, não há nada, metem assim umas cadeiras em semicírculo, as pessoas sentam-se e vêm lá uns gajos a cuspir fogo, uns truques de magia, uns palhaços, não sei o quê.
E depois temos as qualidade de vida a diminuir, a qualidade de vida das pessoas a diminuir, os serviços a diminuir, as hipóteses de entretenimento, de cultura, de auto aprendizagem, de melhoria daquilo que é a qualidade de vida, o sentimento do cidadão a diminuir. E depois temos estes casos a aparecer, tanto de fraude como de violência doméstica. E depois, como é que me podem vir dizer a mim? E a mim, não me digam a mim, já que não me querem, já que gostam pronto, me atacar nesse sentido, digam às pessoas que são mortas e são vítimas de violência doméstica. Digam a essas pessoas que verdadeiramente passam os problemas na pele que o problema está nelas. Que o problema está no facto de, então, tu é que escolheste mal o teu marido, tu é que escolheste mal a pessoa. Então, tu não sabias? Epá, se calhar não. Se calhar não. Se calhar o problema também está em toda uma sociedade e todo um governo que tem interesses que não são que não é o povo, pronto, que não é as pessoas, que não é o interesse daquilo que é a vida das pessoas. Que se calhar tem o interesse de, pronto, manter ali uma condição mínima média de vida, tipo, olha, vocês têm comida, têm, olha, vá, comida têm, em casa já é um bocado complicado hoje em dia, mas têm comida, têm um teto, vá, pronto, olha, conseguem ir reproduzindo, né? Conseguem continuar a fazer filhos, então façam filhos para ir para a frente, que precisamos de pessoas para trabalhar. Precisamos de pessoas para trabalhar, porque sem pessoas para trabalhar não, o mundo não anda para a frente. Mas só que depois esquecem-se que, pá, mas as pessoas precisam viver, né? As pessoas não são os robôs, as pessoas não subsistem do ar, as pessoas precisam para além de comida, né? Porque nós somos os animais sociais, né? Somos biologicamente, a nossa evolução levou-nos pelo caminho de animal social. Existem na natureza inúmeros casos de animais que não são sociais, mas nós, os hominídeos, do ramo dos macacos, dos hominídeos, somos animais sociais, né? Somos animais que precisamos de comunicar com outras pessoas, que precisamos de ocupar a nossa cabeça com ideias, com pensamentos, com formas de ver o mundo, com interligações pessoais. Se alguma vez vocês, se forem pessoas um bocado mais introvertidas ou gostam de ficar em casa ou assim uma coisa qualquer, já perceberam que isso é uma certa altura em que, pá, tem que falar com alguém. Tem que falar com alguém, não são nem malucos. Isso tem que acontecer. E depois os governos parece que se esquecem aqui um bocado dessa situação. E é tipo só tipo, olha, vocês têm que se reproduzir, reproduzam-se. Façam filhos, que nós precisamos de pessoas para viver, né? Para trabalhar, para fazer as coisas que são precisas ser feitas, né? E que os grandes capitalistas não fazem. Só que depois esquecem-se, basta olhar para o Brasil, para a África, para a Indonésia, para... Pronto, vocês já devem perceber qual é o ponto onde eu quero chegar, né? E parece que os governos se esquecem desse facto de que as pessoas precisam de qualidade, tal como a qualidade de não ter este pacote laboral, né? De ter uma boa possibilidade de ter um trabalho seguro, estável, não terem que andar sob pressão, não serem colocadas sob pressão extrema, né? Pressão é uma coisa normal ao longo da vida, né? É impossível viver sem sentir dor. Pronto, né? Isso seria uma utopia, mas é uma utopia não realizável. Mas as pessoas se têm que ser colocadas sob pressão, mas uma coisa é uma pressão saudável que pressiona o indivíduo ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, ao seu aperfeiçoamento, dentro desses sentidos. E outra coisa é uma pressão no sentido de rebaixar, de ridicularizar, de não criar alternativas para um possível desenvolvimento mental, psíquico no sentido mental, não no sentido de extracorporal, não nada desse sentido, pelo menos do meu lado não esperei nada disso, porque eu sou ateu, mas no sentido de desenvoltura daquilo que é o nosso intelecto, daquilo que é a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de interagir com as pessoas, a nossa forma de tentar ultrapassar problemas, de resolver quesílias internas, por aí fora. Esse tipo de interesse por parte de partidos, né? De dar um bom Serviço Nacional de Saúde, de dar um bom Serviço Nacional
de educação, a possibilidade das pessoas reintegrarem as faculdades após já terem não sei quantos anos, verdadeiramente com apoios e fundamentado por aí, leis laborais que permitam uma boa ligação entre o trabalho e a vida pessoal e uma boa segurança para o funcionário, para ele poder ter uma vida tranquila e estável e saber que pode dormir hoje e acordar amanhã com trabalho e saber que daqui a um ano pode, resumindo, hoje poder comprar uma casa porque sabe que daqui a 10 ou 20 ou 30 anos continua a ter trabalho porque tem um contrato estável de trabalho, né? Dentro desse sentido, ou pronto, caso a empresa vá à falência, consiga trocar de empresa, mas saber que ao entrar para essa empresa também tem o privilégio de poder continuar a ter uma segurança laboral. Dentro desse sentido, essas pequenas coisas que depois ao fim do dia criam recalcos e criam eczemas e criam problemas, né? Essas little things, né? É aquilo que não mata mas mói, né? Esse tipo de coisas. Quando esse tipo de coisas começa a chegar a um extremo, que a única saída que a pessoa tem, porque é a única saída que lhe é oferecida, né? É ir para o tasco. Eu agora, pronto, vou lançar aqui uma ai, como diz, agora fugiu-se-me aqui a palavra, não uma generalização, mas uma figuração, uma, uma forma figurativa de ver a situação, que agora não vou lembrar aqui do nome, mas pronto, dentro dessa ideologia, né? Pronto, a única forma que tem de sair disso é o tasco. Pronto, ir para o tasco, né? Apanhar uns racheiros com a malta, ter assim umas conversas que também de vez em quando não interessam nem ao menino Jesus, não tem qualquer tipo de, de vivência intelectual, no sentido de debater temas políticos, como por exemplo, ou económicos, ou filosóficos, religiosos. Muitos caminhos, né, para uma pessoa ir. Mas depois essas conversas também muitas vezes ou são caladas, ou são tipo, deixa-te lá disso, isso são problemas para eles que se rasquem, nós não temos nada a ver com isso, né? Pronto, depois as únicas saídas que são tipo, a mulher do outro é melhor que a minha, o meu patrão é um chulo, é um ladrão, é um gatuno. Depois só existem essas saídas por aí, que depois acabam por apodrecer também um bocado aquilo que é a pessoa e que intelectualmente e patati patatá. E depois também são muitas vezes essas pessoas que não têm uma educação sexual, não têm uma educação amorosa com o seu parceiro, e vice-versa, não é? Também não existe independência por parte do parceiro, também já vou aí, mas não existe uma ligação pessoal, sexual com o seu parceiro, e depois essas pequenas coisinhas vão se acumulando, 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 chegando ao limite de olha, cala-te, chapada, ou tiro, ou facada, não sei. Pronto, né? Chegamos a esse extremo. E depois também temos o outro lado da pessoa que é vitimizada, que é sempre ponto aqui assente nesta casa, é sempre a pessoa que não tem culpa de nada, porque é a pessoa que está a ser agredida e é a pessoa que está a ser vitimizada, por isso já lhe chega o facto de estar a ser agredida, estar a ser vitimizada, não precisa de mais pressão sobre essa pessoa, porque nem quero imaginar aquilo que uma pessoa sente ou vive ou passa quando existem situações de violência doméstica, agressão, seja violência doméstica, violência sexual, dentro desses sentidos. Não sei o que é que uma pessoa passa mentalmente e por aí afora. Por isso, depois também não existe uma certa, aí está, não existe aquela coisa da segurança sexual. Segurança no sentido de conhecimento, de possibilidades dadas pela sociedade, dentro desse sentido, que depois também permitam uma segurança à pessoa que é agredida, que é vítima, no fim de contas, que é vítima do caso, seja de violência, de agressão, seja do que for. Depois não existe essa saída de arranjar uma casa para poder sair, poder ter a certeza que sai daquela casa e que tem segurança para poder avançar a sua vida, que não vai ter uma jangra ou uma jangra ali a bater à porta e a tocar a campainha e a lançar confetes no ar e essas coisas todas, a dizer, não, tu és minha, e que se não fores minha eu mato-me e mato-te contigo e não sei o quê, e dava 4.
essa segurança é muito importante para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Essa pessoa, digamos que está numa situação em que tem o coração nas mãos, constantemente. É uma pessoa que tem a vida nas mãos. É uma pessoa que a qualquer momento pode pôr o pé na rua ou pode dizer uma coisa que a outra pessoa não lhe agrada, né? Tipo, estou cheio de tober, estou cheio de tober. Pronto, né? E depois leva uma surra. São situações débeis, muito débeis. Eh, e também não vejo interesse político por parte dos partidos de verdadeiramente tratar os assuntos pela raiz do assunto, né? Que é aquilo que é na biologia, a física, a psicologia, a medicina, a nutrição, filosofia, política, economia, né? Porque as pessoas tendem a separar a política e a economia, mas é tudo a mesma coisa. Embora que as pessoas já queiram dar jeito, que sejam coisas separadas, mas no fim de contas são duas coisas, são duas ciências humanas, não é? Ciências não exatas, não no sentido projetivo da coisa, mas no sentido daquilo que é. E depois é isso, não vejo interesse político para resolver estes problemas, tanto da saúde como da violência doméstica. São problemas que merecem muita atenção e que merecem uma atuação muito minuciosa, no sentido de no sentido minucioso, no sentido de melhorar verdadeiramente aquilo que são os programas efetivos para auxiliar as pessoas que passam por estas situações, chegando ao ponto de prevenir ao máximo o caso de mortes, né? Porque esse é o fim mais trágico no meio disto tudo, porque uma pessoa que realizou uma queixa ainda tem uma possível salvação, ainda existe uma possível salvação, que embora, pois pronto, né, temos os mecanismos que são insuficientes, mas ainda existe uma possível salvação. Agora, uma pessoa que é morta, digamos que a salvação já chegou um bocado tarde, já não há provavelmente outro caminho a seguir, a não ser, pronto, a pessoa ficar morta. E quem fala em violência doméstica fala em violações sexuais e por aí fora. E por isso, pronto, é muito isto em relação a estas três notícias, é muito esta ideia que eu quero e gosto de discutir e que quero deixar aqui a nuance daquilo que vocês podem esperar de mim, porque no fim de contas é aquilo que a ciência nos diz e é aquilo que a lógica também nos diz, né? Se eu sou reprimido até ao tutano, acho que há um momento em que eu explodo e pronto. E quando explodo, posso cometer coisas que não devia ter feito. E esse tipo de coisas têm que ser condenadas e têm que ser tratadas na justiça, e essas pessoas têm que ser condenadas e avaliadas psicologicamente e tratadas na prisão, porque depois isso também é outro problema, né? Que é o problema das prisões e por aí fora. Mas isso o vídeo já ficaria muito longo, já vamos aqui com um vídeo quase com 40 minutos de vídeo, por isso é isto. Vou encerrar o vídeo por aqui, nós não me calo e vocês também já estão fartos de me ouvir. Por isso, olha, espero que pelo menos o dia fique um bocadinho mais alegre. Não pelas notícias em si, mas pelas ideias que foram aqui debatidas. Por isso, já sabem, é o típico habitual. Se gostaram do vídeo, deixem aquele gosto, deixem lá em baixo na caixa de comentários o vosso comentário, caso queiram dizer alguma coisa. Compartilhem, caso tenham gostado. E pronto, é o típico habitual, já sabem. Portem-se mal, até já, tudo bom.